Boa tarde, senador. Obrigado por ter aceitado gentilmente o convite do portal. Hoje conversando com a gente sobre tantos episódios. Foi uma semana bastante turbulenta aqui em Brasília. Bem-vindo, senador. É um prazer estar com vocês aqui. Estou à disposição para a gente trocar uma ideia aí, ouvir também de vocês as impressões sobre esse momento tão complexo que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Senador, para começar, eu queria saber como é que o senhor, como integrante do Senado Federal, o senhor se sentiu com o pronunciamento do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que ele fez agora à tarde, como a Luciana, minha colega, bem colocou. O senhor se sentiu acolhido? O senhor se sentiu realmente representado por esse discurso? Foi na temperatura? Foi no tempero correto que deveria ser? Olha, o senador Rodrigo Pacheco, ele tem um jeito todo próprio, né? Ele é uma pessoa muito comedida nas palavras, ele é uma pessoa muito moderada e muito conciliador. Eu acho que foi muito importante que ele se manifestasse de uma forma um pouco mais incisiva do que ele se manifestou no dia de anteontem, né? Quando nós tivemos aquele episódio da prisão e a manifestação que houve dos segmentos militares. Eu acho que foi já um avanço. O meu estilo é um pouco diferente, o de outros é um pouco diferente. Eu desejaria que fosse uma coisa mais incisiva. Mas eu creio que o recado foi dado. Foi dado ao presidente, foi dado aos militares. Na verdade, isso está sendo usado como um pretexto. Na minha avaliação, em nenhum momento o presidente da CPI generalizou quando ele falou sobre o fato de muitas das investigações que estão acontecendo estarem tangenciando pessoas que estão exercendo áreas, né? E aí, no momento em que nós estamos investigando, nós não podemos diferenciar quem tem mandato, quem é advogado, quem é militar, quem quer que seja. E nós achamos que esse é o sentimento também que devem ter as Forças Armadas. Quer dizer, se tem gente envolvida com coisas erradas, isso precisa ser devidamente investigado, independentemente de quem seja. E não me parece que o presidente Omar da nossa CPI tenha fugido dessa regra. Ele não generalizou. Daí porque me deu a impressão de que essa fala ela tem um pouco de pretexto. Usar um pretexto para falar contra as instituições, para reproduzir um discurso que Bolsonaro vem fazendo. Luciana? Senador, boa tarde. É um prazer falar novamente com o senhor aqui. Nesse discurso, o presidente Pacheco fala que a nota da defesa teria partido de uma premissa equivocada, né, de que o senador Omar Aziz teria generalizado em suas críticas e acusações contra as Forças Armadas, contra a banda podre das Forças Armadas, que ele deixou claro. Parece que agora o senador Pacheco, então, também reafirma que foi essa a intenção, que Aziz não teria generalizado. Mas, por outro lado, apesar de o próprio dizer, Pacheco, de que a coisa está resolvida, está esclarecida, está encerrada, não vimos nenhum aceno de meia-culpa por parte do ministro da Defesa e tampouco dos chefes das respectivas Forças Armadas. E estamos acompanhando na CPI denúncias gravíssimas contra militares. A população, senador, fica meio assustada e meio amedrontada. O que vai acontecer? Porque tudo indica que há militares envolvidos em supostas propinas, pedido de propina, corrupção. E aí, o Senado vai peitar? Como é que vai ser isso? Eu acho que a CPI não pode, de forma alguma, sob pena dela perder totalmente a credibilidade, fechar os olhos para irregularidades, corrupção de quem quer que seja. Isso não é possível. A CPI hoje ela está representando
algo que nós não tínhamos até bem pouco tempo, alguma coisa que catalisasse, não é, um sentimento da população de querer uma resposta para tudo o que aconteceu no Brasil ao longo desse pouco mais de 1 ano e meio de pandemia, e que levou à perda de tantas vidas, que levou ao agravamento da situação econômica, política, social, ampliação da desigualdade, tudo isso no Brasil. E me parece que ela termina sendo um ponto de esperança para muita gente de que nós vamos ter uma resposta. Então, se a CPI, por conta de notas, ou por conta de ameaças, ou por conta do que quer que seja, ela adotar um caminho que não é o de investigar tudo que tiver que ser investigado, eu acho que pode gerar uma decepção muito grande para a população, e isso pode ter repercussões, inclusive do ponto de vista da preservação, não diria da preservação, mas da imagem do sistema democrático no nosso país. Não é? Eu creio que o nosso caminho vai ser de ir aonde for preciso chegar. Se for preciso chegar ao presidente da República, nós chegaremos, e se for preciso chegar a qualquer pessoa de qualquer setor profissional, de qualquer poder e até mesmo das Forças Armadas, se for preciso chegar, eu creio que devemos chegar, sim, não pode haver nenhum tipo de tergiversação em relação a isso. Até porque, essas pessoas não estão ali representando o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, elas estão exercendo cargos civis, e como tal, nós temos que analisar a postura de cada uma delas no exercício desses cargos. Senador, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, em entrevista aqui ao Metrópolis, ele disse que deveria ser investigada a possível relação do senador, seu colega Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente da República, com essas questões da Covaxin, inclusive por ter levado o presidente da Precisa, que é essa intermediadora, essa empresa que estava intermediando as negociações na compra da vacina, até o presidente do BNDES, né? Então uma espécie de uma advocacia administrativa. O senhor acha que a CPI vai passar a investigar o senador Flávio Bolsonaro? Veja, a CPI vai investigar qualquer um que ao longo desse processo nós identifiquemos que tem algum tipo de vinculação com esse esquema que usou as vacinas, né, para um processo de corrupção, de enriquecimento, de quem quer que seja. Né? Nós estamos fazendo uma investigação bastante séria, estamos ouvindo as pessoas, não queremos fazer nenhum pré-julgamento, não é? Mas eu creio que se esse for o caminho, o roteiro, nós vamos segui-lo, não tenha dúvida. Nós temos hoje um grupo muito coeso dentro da CPI, de 6 pessoas, em alguns momentos de 7, mas que estão muito decididas a ir até onde for preciso e necessário. Temos hoje uma unidade política muito grande da sociedade, eu não estou falando da oposição, são muitos setores de centro, de direita, de esquerda, da sociedade civil, da grande imprensa, da imprensa alternativa, que querem uma resposta para isso. Senador, pessoas importantes, vigiadas, poderosas aparecerem, terão que sim ser responsabilizadas também. Senador, com relação à prorrogação da CPI, hoje também o presidente Pacheco falou a respeito, que isso depende da votação do orçamento, e é uma regra constitucional, enfim, se for votado o orçamento, entra em recesso. No que isso atrapalharia, se de fato houver, no que isso atrapalharia o andamento da CPI? O que pode acontecer de ruim para as investigações durante um recesso? Veja, eu acho muito difícil que haja o recesso, né? É muito difícil votar a LDO até meados desse mês, por maior que seja o esforço do presidente da Câmara e do presidente do Senado, né? O mais provável é que, como sempre, o Congresso Nacional adote uma espécie de recesso, como eles chamam, recesso branco. Nesse recesso branco, a CPI não estaria
proibida de funcionar, não é? Talvez nós mesmos nos dessemos um recesso de uma semana, porque o trabalho tem sido muito intenso e os assessores do Senado e de cada um dos nossos gabinetes estão sobrecarregados, inclusive muitos trabalhando no regime presencial, né, correndo risco e tal. Mas isso teria que ser um entendimento e um acordo dentro da CPI. Outra possibilidade, não é, que eu vi ser aventada, seria do presidente garantir desde já a prorrogação, ou seja, ele leria desde já aquele pedido que foi assinado por mais de 30 senadores, a CPI estaria automaticamente prorrogada por mais 3 meses, e aí nós poderíamos fazer um acordo de uma semana, enfim, é lógico que você perde um pouco o ritmo, porém, a quantidade de coisas que eu tenho certeza que vão surgir nos próximos dias aí, e a imprensa está sendo muito ativa nisso aí, não creio que vá arrefecer esse sentimento de todos nós de levarmos as últimas consequências à investigação e de a própria população continuar acompanhando, né? Eu creio que não deve haver, mas se houver, será uma coisa de pouco tempo digamos, de duração. Caio, me permita só perguntar ao senador o que está para aparecer, senador. O senhor pode adiantar alguma coisa para a gente? E isso tem a ver com o tal dossiê? Existe esse dossiê? O senhor acredita? Não, veja, o dossiê Luiz Miranda, eu não acredito, né? Eu acho que ele tem muitas informações, realmente, mas não elaborou um dossiê e nenhum de nós teve acesso a isso. Existe a história de um dossiê feito pelo senhor Roberto Dias para se precaver, né, de alguma ameaça por conta de tantas coisas que ele sabe, e é muito provável que saiba de muita coisa. Mas isso é uma especulação também. E quem tem um dossiê como seguro de vida, não é? Só faz chegar ao conhecimento da sua existência às pessoas que interessam, né? Não vai sair por aí afora dizendo eu tenho um dossiê e tal. Então, eu creio que se ele tiver, dizem que ele tem fora e tal, ele não vai de forma nenhuma entregar a ninguém. O que tem corrido por aí, não é, rumores, e eu tenho certeza que vocês são todos jornalistas muito bem informados, é de que esse tema que foi tratado ontem num telejornal da VTLog, não é, seria uma verdadeira bomba relógio, é o que dizem, né? E nós já estamos nos preparando para entrar na investigação sobre isso, né? Um sistema que havia anteriormente a gestão de Ricardo Barros, que tratava do armazenamento e da distribuição de medicamentos e vacinas, que era feito pelo próprio Ministério, que de repente foi extinto esse serviço, substituído por uma empresa privada, essa empresa privada com um contrato milionário, que agora no início do ano foi quase que multiplicado por 18 vezes, não é? E, portanto, é uma coisa muito, muito grave. Dizem alguns, aí onde entra toda a especulação, que existam pessoas que são beneficiadas por esse esquema e dão sustentação política a esse contrato, mas o que dizem é que isso aí deve ser uma bomba aí muito grande, não é? E eu acho que isso vai manter a CPI viva aí durante um bom tempo. Senador, eu quero, inclusive, agradecer aqui a presença dos colegas aqui da redação do Metrópolis, aos amigos como o J. Quest, o Elber, né, a Deinha, obrigado pela presença. Senador, aqui trazendo uma pergunta aqui da audiência, o artigo 52, inciso 1, diz competir privadamente ao Senado processar e julgar os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. As declarações feitas pelos comandantes militares não configuram esse previsto no artigo 6º, inciso 3, que violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional?
Veja, essa é uma questão tanto difícil de responder, não é? Primeiro, precisamos de um jurista que possa efetivamente fazer esse enquadramento. Segundo, nós temos que analisar as questões de ordem política, né? Nada disso pode ficar sem resposta. Muitos foram os parlamentares que já se manifestaram rejeitando esse tipo de ameaça velada. Acho que a sociedade também, por intermédio de muitos interlocutores, também tem se manifestado sobre isso. O presidente da República, particularmente, está cometendo mais um crime de responsabilidade ao ameaçar a não realização das eleições, mas a gente tem que pensar que tudo tem que levar em consideração todos os aspectos, não apenas a letra da lei, não é? Mas as consequências políticas, o momento político, enfim, eu creio que temos sim que levar em consideração essa observação, mas avaliarmos um pouco o momento adequado de quando nós discutirmos essas coisas. No fim das contas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é bem provável que sim, mas nós temos que analisar se nesse momento há um clima, um ambiente político para nós levantarmos essas coisas. Vai lá, Lu. Senador, pois é, ontem a gente teve o presidente Jair da República dizendo em palavras bem chulas e grosseiras, mal educadas, que eu me recuso a repetir, que está pouco se lixando para a CPI. Né? Basicamente foi isso. Estou pouco me lixando. Nós tivemos, por outro lado, as Forças Armadas dizendo que também crescendo para cima do Senado. Vamos usar uma linguagem bem popular aqui. A impressão que fica para todo mundo, para nós, fora de Brasília, é de que, de fato, a democracia está sendo ameaçada. De fato, tem gente empurrando ali o negócio para ver se cai no abismo. Né? E por outro lado, a gente não observa uma resposta muito veemente por parte do Congresso Nacional ou mesmo agora do Judiciário, ainda por enquanto, para barrar, para dar um basta nesse tipo de declaração e nesse tipo de atitude. A gente está correndo risco, fala-se muito em golpe. Toda semana se fala em golpe, a gente é ameaçado por isso. Corre esse risco disso de fato acontecer? O Senado está preparado para lidar com uma situação como essa, se houver? Não, eu não acho que o Senado esteja preparado, não. Acho que o sonho de consumo de Bolsonaro, desde que ganhou a eleição, é se tornar ditador do Brasil. E sonha com essa possibilidade de dar um alto golpe, né? E eu diria até que as condições para ele fazer isso, num momento atrás, já foram melhores. Porque também dar um golpe tem que pensar também na sustentação disso. A não ser que ele pretenda dar um golpe no modelo Mianmar, né? Vamos fazer um massacre aqui para poder preservar esse quadro institucional gerado por um golpe. Eu não creio que haja base social para isso, né? Não há apoio da população, ao contrário, a maioria da população rejeita o bolsonarismo, o presidente Bolsonaro, e essa rejeição está crescendo. Eu não vejo nas classes dominantes, nas elites econômicas também, muita simpatia por uma ideia dessa, até porque Bolsonaro tem sido ultimamente um fator de instabilidade. E nada pior do que a instabilidade para quem tem negócios, para quem se relaciona com outros países, não é? O apoio que ele tem no Congresso Nacional, como todo mundo diz, é um apoio alugado, que pode mudar a qualquer momento, dependendo dos interesses que tenha o Centrão, não é? Então, eu não creio que as condições para isso estão dadas. Agora, ninguém impede que alguém se proponha a dar uma quartelada, né? Porque há alguma base social para isso. O governo tem aí 20-25% de apoio na sociedade, mas tem uma boa
base, não é, nas polícias. Creio que dentro das próprias Forças Armadas haja quem dê apoio incondicional a Bolsonaro. Existem esses grupos paramilitares, milícias, atiradores, caçadores, esses clubes de moto, mas é muito difícil alguém sustentar um golpe sem o mínimo de respaldo popular. Agora, eu vejo sim com preocupação, e eu acho que só há um antídoto para isso. Primeiro é a sociedade se manifestar claramente contra qualquer tentativa como essa. Segundo, fazemos o que se está fazendo agora, ir para a rua, defender o fim do governo Bolsonaro e agora agregar como palavra de ordem principal a defesa da democracia. Nós não podemos ficar calados diante disso. Eu vi agora que o ministro Barroso foi firme em acusar o presidente Bolsonaro de estar cometendo crime de responsabilidade por estar apregoando a suspensão das eleições do ano que vem, não é? Eu acho que também não será uma coisa tão fácil assim, não é? Não vai ser, como disse o Eduardo Bolsonaro, mandar um cabo e um soldado para frente do Supremo Tribunal Federal. Haverá resistência institucional e haverá resistência social. Agora, eu tendo a achar que nesse momento está havendo muito mais bravata e ameaça do que propriamente algo de concreto. Senador, a gente está indo para a reta final, o senhor tem um compromisso e muito gentilmente abriu esse espaço aqui para essa conversa com o Metrópolis. Eu queria só fazer 2 perguntinhas finais, se for possível. A gente, há pouco tempo, a gente sentia que havia uma certa rejeição por parte da Câmara dos Deputados, principalmente por aqueles partidos que integram o Centrão, sobre uma possibilidade de impeachment. O senhor acha que esses desdobramentos da CPI, eles têm motivado, claro, né, a gente vê o crescimento dessas manifestações nas ruas contra o governo Bolsonaro, mas o senhor acredita que isso também vai resultar numa perda de governabilidade do governo e, consequentemente, uma possível abertura de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Veja, a CPI, ela, por si só, ela não vai levar ao impeachment, né? Na verdade, o que ela está fazendo hoje, como eu disse, é sendo uma espécie de catalisador de muitas insatisfações e de muitas expectativas de resposta, né, ao sofrimento de tanta gente, tantas famílias que perderam seus entes queridos ao longo desse processo. Mas ela tem sido, e as pesquisas mostram, um fator importante para cravar no governo Bolsonaro essa responsabilidade. Se você olhar essas últimas pesquisas, e essa semana saíram várias, né? Apesar das pessoas começarem a achar que as coisas vão melhorar, que o desemprego pode diminuir, que a situação econômica vai melhorar, e em outros momentos isso levantou a popularidade de Bolsonaro. O próprio auxílio emergencial já está vigorando há quase 3 meses aí, e ele não consegue recuperar pontos em termos de popularidade. Isso aí eu não tenho dúvida que está muito vinculado à temática da CPI. As denúncias que surgiram, né? Agora essas denúncias de corrupção. O último bastião do bolsonarismo era a ideia de que o governo é um governo ético, que não tem corrupção, que corrupção tinha no passado, e agora essa marca está grudando no Bolsonaro. E isso vai fazendo com que ele vá perdendo apoio e popularidade. Por exemplo, tem muita gente aí no Nordeste, do pessoal do Centrão, que sabe que se agarrar com esse caixão de Bolsonaro até jogar dentro da cova é a derrota deles. Eles podem chegar com o caixão até a beira da cova, mas ficar até o final não vão ficar. Devem estar tentando aí se aproveitar do que quiser, do que tiver, mas se a batida do governo continuar a ser essa, se o caminho do governo continuar a ser esse, eu não tenho dúvida de que eles vão abandoná-lo. E aí podem ser abertas as condições para o impeachment. Eu acho que condição para impeachment são 4. Uma, crime de responsabilidade. Isso aí nós já temos aos borbotões praticados pelo Bolsonaro. O outro é
Apoio social, esse está erodindo, embora, como eu estou dizendo, ainda há 20% a 25% das pessoas que acham que esse governo é bom, mas esse apoio está sendo erodido. O terceiro ponto é a base parlamentar, e isso aí pode se perder de uma hora para outra. A base parlamentar de Bolsonaro, ela não se solda pelo componente ideológico ou político, mas pelo fisiológico. E, por último, gente na rua, que está começando a acontecer. Daqui a pouco, esses 4 ingredientes podem estar presentes de uma forma mais intensa, mais ampla, e aí pode se abrir um ambiente para um impeachment, né? E eu acho, sinceramente, que é muito difícil o Brasil aguentar mais 1 ano e 5 meses de governo Bolsonaro. Nós estamos vivendo, não é apenas um retrocesso político, econômico e social, é um retrocesso civilizatório. E aí, qualquer um que ganhe, que vença essa eleição, pode tentar resgatar essa coisa que para mim é muito importante. Senador, eu gostaria só de dar algumas notícias aqui. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes também se manifestando aí contrário às declarações do presidente com relação às eleições, afirmando que haverá eleições do sistema democrático. A outra notícia que nos chega também pela nossa colega aqui, Dainha Mendes, é a de que o senador Otto Alencar foi confirmado o diagnóstico de Covid-19 do senador. Eu não sei se o senhor já tem essa, infelizmente, né, essa informação. E a outra notícia que foi dada agora também é pelo Paulo Pimenta, deputado, dizendo que existe a fita do Luiz Miranda, a gravação com o presidente Bolsonaro, e de que são 50 minutos de muita baixaria, segundo ele. Promete a CPI, hein? Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito ainda, se for verdade. Pessoal, muito obrigado a vocês aí, viu, pelo convite. Contem comigo sempre aí, foi um prazer, e quando precisarem aí e quiserem, né, eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia. Gostei muito do nosso papo aqui. Obrigado, senador, mais uma vez por essa gentileza aí nessa sexta-feira, agora 18 horas e 2 minutos aqui em Brasília. Muito obrigado, senador, e a gente também está sempre aqui aberto para esses bate-papos. Obrigado. Obrigada, senador. E você que está acompanhando aqui o Spaces do Metrópolis, a gente tem feito essas salas todas as sextas-feiras, a depender do convidado a gente muda um pouquinho o horário, e eu quero agradecer mais uma vez a presença do senador Humberto Costa, que tem feito um papel de protagonista, e um dos protagonistas da CPI da Covid, pela disponibilidade. Agradecer minha colega Luciana Liveiro, que está aqui comigo pela segunda vez também, estreou comigo na semana passada quando a gente conversou com o deputado Luiz Miranda. Luciana, aproveita então para falar do seu YouTube, seu canal do YouTube, A Indignada. Caio, obrigada mais uma vez a você, ao Metrópolis, pela confiança, o convite aí de poder ter a oportunidade de conversar com o senador Humberto Costa num momento tão importante para o nosso país. Todos convidados a conhecerem o meu canal no YouTube, youtube.com/Lu Luciana Liviero. Estou lá com A Indignada, é o quadro de notícias, tem entrevistas também, tem viagem, tem bastante conteúdo aí desses anos todos de carreira na TV, né, Caio? Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado a todos pela audiência. Então, na sexta-feira que vem, a gente se encontra novamente aqui no Spaces do Metrópolis. Até mais, gente.